também, Ah, cara. ela voltou. Gente, Elizabeth Redinha voltou. Voltou! Colete o conjunto! Daniel, tudo bem com você? Beleza, cara, mano. é que Voltou. tá acabando Beth. 10h50, Voltou, depois voltou. ao meio-dia só tem a última live. Beth, Sim. Ótimo. Então Voltou. tá bom. Bem. Peraí, deixa eu ver se eu consigo Eu vou compartilhar deixar de novo. português. É de português. Ele travou também, né? Não precisa, por exercício. Oi, Talão, você quer copiar mais o fundo, hein? Vocês que me copiaram de colocar outro fundo. Puseram até a aurora boreal, gente. Olha só. Porque você viu o então tinha posto calma, antes. Entre as chamadas Peraí. África do Norte. Beth. Oi, tô ouvindo. Beth, no vídeo falava que o Saara era o segundo maior deserto do mundo. Qual que é o primeiro? Antártica. No deserto seco é o Saara. Eles falam da Antártida, que é um deserto frio, né? Mas de deserto seco é o maior do mundo, né? Das áreas tropicais. A gente tem desertos em áreas temperadas, como o deserto de Gobi, que também é grande, mas dessa parte quente, de deserto quente, o Saara é o maior. Agora, em termos de áreas inóspitas que a gente fala, aí eles colocam a Antártida, né, como maior. Por isso que ele coloca como segundo. Agora, o que eu estava falando para vocês sobre aquela parte que estava falando da África do Norte, daqueles países, quando a gente vai estudar em história, ou mesmo vai a museus, ou mesmo ver filmes, a gente vê essa cultura africana muito difundida, a gente vê que é muito comum obras de arte dos povos africanos, a gente visualiza isso muito aqui no nosso país? Não. Não, né? A gente vê que, inclusive, até o conteúdo que a gente tem de África no material didático, de diversos materiais, não só o nosso, todos, existe muito pouco. Quando a gente estuda, por exemplo, em história, descolonização dos países africanos, a gente vê que, no fundo, está estudando para entender um pouco dessa questão da influência da Europa, né? No mundo, né? Então, o que eu queria falar para vocês, quando a gente olha aquele mapa, a gente ouve falar muito de quem, em termos históricos, que está aí na imagem. Que a gente estuda bastante em história esse país, e até uma exposição antes da pandemia. Não. O Egito, não é, gente? Com certeza. Aí a gente até ouve. E do restante quase não se ouve nada. Se a gente pega o jornal de hoje, tudo bem que eu ainda não vi o jornal, né? Tá lá fechadinho. Mas se a gente pega, a gente vê pouco sobre essa questão da pandemia na África. E quando vê, é uma reportagem pequena, né? Então, tem muita coisa. E o nosso país deveria, né, se ater muito mais a isso, porque a gente tem uma influência extremamente grande desse continente, né? Desde o período da questão da escravidão, a gente tem uma influência cultural riquíssima, grande, religiosa, da culinária, e a gente tão pouco ouve falar, né, dessa influência aqui. Então, assim, quando a gente pensa assim, em termos de história, a gente ouve falar do Egito, mas e os outros lugares, né? E é importante que a gente pense a respeito disso, né? Veja, lembra que eu falei para vocês, nos jornais da Europa aparece muito mais a África. Ah, Beth, é porque está mais pertinho? Não, não é isso, né? A gente sabe que com a globalização, que vai ser o nosso próximo tema, não tem mais essa questão estar longe, né? Todo mundo está bem perto, se a gente for pensar nessa questão tecnológica, tá? Então, é mais para vocês pensarem sobre isso. Vou continuar. Todo mundo está conseguindo ver a imagem do mapa? Tem. Eu vou continuar aqui. E África subsaariana. Mas o Saara não é o único deserto da África. Há ainda os desertos da Núbia, da Líbia, da Namíbia, da Somália e o deserto de Kalahari. O clima árido é encontrado em boa parte do continente, sobretudo ao norte. Caracterizado pela escassez de água e pelas baixas precipitações, essas terras podem apresentar pouca ou nenhuma vegetação. Árvores de raízes profundas para captar água de depósitos subterrâneos
Cactos que armazenam em seu corpo água e que, em lugar de folhas, possuem espinhos para evitar perder umidade, são algumas características deste tipo de vegetação. Além do clima árido, encontramos no continente o clima equatorial, o tropical, o semiárido, o mediterrâneo e o frio de montanha. Cada uma dessas zonas climáticas tem uma vegetação característica. O clima equatorial está presente em áreas próximas à linha do Equador, na parte centro-ocidental do continente. E lá em As Madagascar temperaturas também. médias anuais ficam entre 25 e 30 graus Celsius, com alta umidade e pequena amplitude térmica. É este clima quente e úmido que garante a biodiversidade. Encontramos aqui florestas equatoriais com vegetação diversificada e árvores Olha de como grande parece porte. a nossa floresta floresta equatorial amazônica, mais né? conhecida na África é a floresta equatorial do Congo, muito parecida com a Amazônia brasileira. Nas regiões de clima tropical, predominam as altas temperaturas, com estações secas no inverno e úmidas no verão. Este tipo de clima favorece a formação de savanas, vegetação encontrada em quase 40% do continente africano. É bem presente, É uma né? vegetação herbácea com gramíneas, arbustos e pequenas árvores. O baobá, árvore de tronco espesso que armazena água para os períodos mais secos, é um símbolo da região. Na savana, a fauna é formada por carnívoros como leões, leopardos e hienas, e herbívoros como girafas, elefantes, búfalos e zebras. É ainda hábitat de crocodilos, hipopótamos e uma grande variedade de insetos. A savana africana é muito parecida com o cerrado brasileiro. O clima semiárido é observado na região entre as savanas e os desertos africanos. Sua vegetação é formada por estepes e pradarias com gramíneas e arbustos. As regiões de clima mediterrâneo, encontrado no norte do continente e ao sul da África do Sul, têm invernos. Olha, pessoal, estão vendo lá em cima na África do Norte, a parte verde mostrando a região mediterrânea? E aí logo já tem o Gibraltar, o encontro com a Europa. Nessa região também tem uma área montanhosa que eles não falam aí nesse mapa, que é a cadeia do Atlas. Eles falam disso, mas eles não falam da vegetação de altitude, porque a gente vai ter essa vegetação de altitude em lugares mais elevados, por isso que inclusive chama de altitude. Então você tem o Kilimanjaro, que tem mais de 5.000 metros de altitude. Obviamente que o clima lá não vai ser tropical, apesar de em termos latitudinais estar numa faixa tropical. Mas aí é a altitude também influenciando nessa questão climática. Lembra que a gente viu na aula passada? Se eu estou em Ubatuba, se eu estou em São Paulo, se eu estou em Campos do Jordão, por mais que eu esteja na mesma linha latitudinal, praticamente, não é igualzinha, mas quase a mesma, eu tenho temperaturas diferentes. Ubatuba está no litoral, São Paulo no Planalto e Campos do Jordão na Mantiqueira, que é mais elevada. A mesma coisa na África. Essas vegetações de altitude estão em faixas tropicais, porém com uma altitude muito mais elevada. E eles esquecem de falar da cadeia do Atlas, que está nessa região verde aí no Marrocos, que também é uma área extremamente elevada, tanto que no inverno neva. Eles até fazem as práticas aí, que eu não sei, desses esportes de neve, esquiar, como é que chama? Snowboard? Quando é na neve? Sim. Eu acho que chama isso, né? E eles têm aí nessa região aí do Marrocos, tá bom? Os brancos e úmidos e verdes. Pode falar, Mari. Tá, é que eu tinha visto, acho que era no primeira coisa que você passou de África, eu acho que tinha escrito que tem também o clima temperado, não é certeza, mas tem? O clima temperado é esse local aí do clima de montanha, né? Que é uma região que tem umas temperaturas mais baixas por ser mais elevada. Eles muitas vezes colocam clima temperado, né? Mas o ideal é falar de clima de montanha, e aí quando a gente fala de vegetação, a gente pode falar de vegetação de altitude,
né? Porque, no fundo, a gente não vai ter aquela formação temperada mesmo que a gente encontra no Canadá, na Rússia, em outros territórios europeus, né? Ela é uma vegetação mesmo assim diferente, porque ela vem em estratos. De acordo com a altitude que ela vai se apresentando. Eu vou ter pinheiros? Vou ter pinheiros numa determinada altitude, tá? Então, é mais ou menos isso. E alguns teóricos chamam de clima temperado essa região próxima da região mediterrânea, mas é melhor não falar em clima temperado, né? É melhor falar de altitude, que tem características de clima temperado, mas falar de altitude, e dessa região mediterrânea, falar que é um clima mediterrâneo. Porque o clima temperado, ele está, digamos, a gente aqui no Brasil, tá lá, o Trópico de Capricórnio. Abaixo do Trópico de Capricórnio, a gente já tem o clima subtropical, que é o clima do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e aí a gente vai para o território do Uruguaio. Quando a gente chega no território argentino, a gente já está entrando numa região de clima mais temperado, sim, né? Na Europa é comum, né? Nos Estados Unidos é comum, porque se a gente pega o mapa do mundo, a gente tem mais terras no hemisfério norte, que é o hemisfério das terras, e menos terras no hemisfério sul, que é o hemisfério das águas. Beth. Então, a gente vai perceber isso, que o clima temperado ele está mais na região do território uruguaio, do território argentino, obviamente do território chileno, tá? Oi, Rafa. Deu para entender, Mari? Deu sim, obrigada, Beth. Porque eu lembrei que aqui na América do Sul também tem clima mediterrâneo. No Chile tem clima mediterrâneo, amor. Lá perto já da região do Pacífico. Lembra disso que a Pro falou? Ah, lembro sim disso. Então vamos continuar aqui para a gente não pegar muito o recreio de vocês, né? Que não é mais recreio, é intervalo. Tá bom? Vamos continuar. Qualquer dúvida pode me falar que eu paro. Próxima aula língua portuguesa. Beth. Nem vai ter nada, acho que é tipo... É atividade 10. Isso aí. Peraí, gente, deixa eu ver se eu consigo. Quentes e secos. A vegetação se apresenta em forma de pinheiros e de oliveiras. Por fim, o clima frio de montanha é encontrado nessas pequenas regiões do Nordeste eles africano. Esquecem de falar da E pode cadeia do apresentar Atlas. diferentes fauna e flora, dependendo da altitude. Esse clima temperado contrasta com as áreas tropicais que o rodeiam, principalmente pelas baixas temperaturas. É o caso das altas montanhas do Monte Kilimanjaro. A presença de correntes marítimas é outro fator importante para a determinação do clima. Essas correntes podem ser quentes ou frias, provocando elevação ou queda de temperaturas e maior incidência de chuvas ou estiagens. A corrente de Benguela de águas frias, por exemplo, se move sentido norte e influencia a costa ocidental africana, baixando as temperaturas e os índices pluviométricos. Outra corrente fria que atinge o continente é a das Canárias, que flui pela costa noroeste africana até o Senegal. A maior parte das correntes encontradas na África é quente, proveniente de zonas equatoriais do planeta. Por serem mais superficiais, os índices de evaporação são maiores, o que significa mais umidade para essas zonas. Isso acontece com as correntes sul e norte equatorial, a contracorrente norte equatorial e a corrente das agulhas. O relevo africano é formado por imensos tabuleiros, planaltos de cerca de 750 metros de altitude que podem ser encontrados nas regiões norte e centrais do continente, onde está o Saara. Na parte oriental, o destaque vai para o grande conjunto de planaltos. Só uma perguntinha, já era para ter terminado? Era 10 A e aula? 50? Não, é 11, né? Não, é 10h50. É 10h50. E aí você já tem a próxima aula, né? É. Então, eu vou dar um pause e a gente continua na próxima aula, senão eu vou ocupar o horário da outra aula. Ô, Beth. Quem me chamou? Beth, eu. Esse vídeo tá no blog, né? Não, Tá no esse blog. vídeo é material meu do Uno. Ah, Esse beleza. não tem como eu compartilhar com vocês. O Beth,
Ítalo, que tá falando? A América não é maior que a África, é que no começo do vídeo apareceu que era o segundo maior continente. Não, o segundo maior deserto, eles estavam falando. E não, de continente, a Não, Ásia continente é também. maior. A Ásia é o maior de todos. Não, Que a América é dividida em dois, né? América do Sul e América do Norte. E a central ali, Pitiquinho. E a central também mesmo. Vocês têm alguma dúvida? Porque agora não é intervalo, eu errei, né? Você não tem aula com Então ensino médio? eu tenho que ir pra lá. Você não tem aula com ensino médio, não? Tem, agora eu vou Coitado pro dele. primeiro B. Então, não esqueçam de ver no blog o que vocês têm aí de tarefa, hein, gente? Tá bom. Agora é Beth. Um beijo pra... O intervalo é depois dessa aula, né? Adorei ver vocês, gente. Um beijo grande. 9 pessoas. Beijo, amor. Beijo. Anotem as dúvidas. Tá bom. Deixa. Beleza. Tchau. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.